Durante a vida, a gente forma uma série de crenças que guiam a forma como a gente se comporta. Geralmente, essas crenças, elas são inconscientes, o que torna difícil a gente identificá-las como sendo raízes de alguns problemas que a gente enfrenta na vida. Algumas dessas formas de pensar, elas te prejudicam muito e elas podem estar te atrapalhando hoje, inclusive nos seus relacionamentos. Elas podem ser a causa dos seus relacionamentos irem mal e até mesmo acabarem. Hoje eu vou te contar as 4 principais crenças ou padrões de pensamento que costumam desgastar os relacionamentos e fazer com que eles acabem. Mas não fica por aí não, eu também vou falar para vocês como é que vocês podem fazer para se livrar de cada um deles. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Nicolas, sou neurocientista. Bem-vindos ao meu canal. Se você gostou do tema desse vídeo, você já pode deixar o seu like, se inscrever aqui, mas sem demora, bora pro vídeo, certo? Mas antes de começar a falar das crenças em si, vale a pena ressaltar que tudo que eu vou falar aqui tem a ver, tem sua base na terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, a terapia que linka a tua forma de pensar com os teus comportamentos, ok? O pressuposto da terapia cognitivo-comportamental é de que existem situações no mundo que acontecem com a gente, então a gente está sendo o tempo inteiro estimulado, e para cada um desses estímulos a gente tem algumas crenças centrais, alguns padrões de pensamento que fazem com que a gente se sinta de uma determinada forma e acabe se comportando de uma determinada maneira diante desse estímulo. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, alguém vem e fala uma coisa que você não gosta para você, né? Então, o teu pensamento diante disso é, poxa, eu não gosto, essa pessoa não deveria ter falado isso para mim, portanto eu fico irritado e vou lá e discuto com aquela pessoa. Então aqui a gente tem o estímulo, que é a pessoa que vem falar com você, te fala uma besteira, e aí a gente tem o pensamento, que é, ela não devia falar isso comigo, ela devia me tratar com mais respeito, e aí acontece que isso vai gerar uma emoção, essa emoção é essa irritação, essa raiva, e aí você tem o comportamento por fim, que é ir lá discutir com a pessoa. Beleza, então isso é terapia cognitivo-comportamental, assim, 2 minutos, ok? Agora, outro conceito-chave que você precisa ter em mente para esse vídeo é o papel do cérebro na sua vida. O principal papel do cérebro na sua vida é criar expectativas, criar modelos mentais a respeito daquilo que acontece no mundo para poder se comportar de forma mais efetiva possível, o mais rápido possível para lidar com as situações do dia a dia. Isso foi muito importante na nossa história evolutiva. Imagina que lá atrás a gente se encontrava com um predador e que se a gente não se comportasse rápido o bastante, de forma adequada o suficiente, a gente simplesmente morreria, não deixaria os genes aí para as próximas gerações, então não estaríamos aqui. Fomos adaptados, as emoções são respostas adaptativas para um contexto onde o cérebro evoluiu no sentido de preservar a nossa sobrevivência, criando esses modelos mentais do mundo para poder aprender com a experiência e utilizar esse conhecimento aprendido no futuro como uma expectativa, como uma forma de antecipar aquilo que vai acontecer. E agora que a gente já falou um pouco sobre a terapia cognitivo-comportamental e o que o cérebro faz, a gente está pronto para começar a discutir aqui quais são as 4 principais crenças que fazem você levar os seus relacionamentos pro lixo. A primeira dessas crenças é a baixa tolerância à frustração. A gente cria uma imagem daquela pessoa, lembra? O seu cérebro está tentando criar modelos mentais do mundo, ele também cria modelos mentais sobre as pessoas. Você está ali conhecendo aquela pessoa, você observa os comportamentos dela, você vai criando uma imagem dela e pode ser que nem em todo momento a imagem que você criou daquela pessoa ela corresponda com aquilo que aquela pessoa realmente é. Então você se frustra, né? Isso é normal a gente se frustrar. O problema é quando a gente tem baixa tolerância à frustração e aí essas nossas frustrações que deveriam ser pequenas acabam se tornando grandes decepções, coisas que acabam sendo insuportáveis.
Isso é particularmente perigoso quando as pessoas elas se apaixonam de forma muito rápida, acabam entrando num relacionamento muito rápido e não tem tempo de observar aquilo que aquela pessoa é no dia a dia. Então, se você começou a se relacionar rápido demais, a chance de que você acabe tendo frustrações nesse relacionamento aumentam. É claro, estamos falando aqui em termos de possibilidades. Existem pessoas que se conheceram, começaram a namorar super rápido, daqui a pouco já estavam casadas e estão aí felizes e contentes até hoje por vários anos, né? Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de probabilidades. Então existe uma chance aumentada de que você acabe se frustrando, né? E se você tem baixa tolerância à frustração, você pode levar esse relacionamento como algo insuportável, algo que não dá para ir para frente e isso pode estar acabando com seus relacionamentos. Ou seja, se a tua tolerância à frustração é baixa, nos primeiros sinais de imperfeição, de insatisfação, você vai ter querendo arrumar suas malas e ir para Nárnia. Então, a crença central por trás dessa baixa tolerância à frustração é que aquilo que é, na verdade, desconfortável passa a ser insuportável. Então, a nossa mente ela distorce aquilo que é desagradável, tornando isso em algo insuportável. Mas tudo que há de bom e que vale a pena na vida requer algum esforço. Então, a baixa tolerância à frustração pode fazer com que você não esteja só saindo mal nos seus relacionamentos, mas também na sua vida profissional. Então, é bom que você tenha ferramentas, caso você sofra com isso, para que você possa transformar a sua realidade, se livrar deste problema de baixa tolerância à frustração. Mas como é que eu faço isso, Nicolas? Eu vou contar para você agora. Então, quando você se vê numa situação onde você está extremamente desconfortável, a terapia cognitivo-comportamental recomenda que você faça uma avaliação desse seu pensamento. E sempre que você fica monitorando o seu pensamento, você tem a chance de mudar aquilo que realmente desencadeia as tuas emoções e os teus comportamentos diante de uma situação. Então, a primeira pergunta que você deve se fazer é se a situação que você está vivendo naquele momento é realmente insuportável. Pergunte para si mesmo se é realmente assim tão difícil de tolerar aquela situação, de suportar aquilo que você está vivendo. Pergunte-se quais são as razões que levariam você, ou que fariam com que fosse bom que você tolerasse aquela situação de forma melhor. E quais são as evidências de que aquela situação que você está vivendo, ela é, na verdade, tolerável, né? Será que é normal isso? Será que eu estou criando muitas expectativas a respeito daquilo que deveria ter acontecido? E uma outra dica aqui é que você pode se apegar às outras coisas da sua vida que você sabe que vale a pena ser feitas, que são difíceis de fazer, que podem ser difíceis de tolerar, mas ainda assim você as faz. Então, quando você se vê nessa situação de desconforto, se faça essas perguntas. Tente reavaliar o quão intolerável realmente é essa situação. Provavelmente você vai diminuir bastante essa tua baixa tolerância à frustração desse jeito. Nossa segunda forma de pensar é o filtro mental. O que é filtro mental? É uma espécie de visão de túnel que só permite que a gente enxergue aquilo que a gente já acredita. Isso tem relação com outro viés cognitivo que a gente chama de viés de confirmação, que é a tendência da gente buscar informação que confirme as nossas crenças passadas e desacreditar aquelas informações ou não buscar informações que vão contra aquilo que a gente já acredita. E o ruim é que isso faz com que a gente não aprenda, né? Porque a gente está sempre confirmando aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já tem alguma expectativa de como deve ser. Mas acontece que as coisas no mundo geralmente são complexas e que o nosso pensamento ele é incompleto, o nosso entendimento a respeito de determinado assunto é sempre incompleto. Então deve haver evidências de que as coisas não funcionam tão bem quanto parecem na nossa cabeça. Geralmente, essa visão de túnel, né, esse filtro mental, faz com que a gente tenha uma visão
da gente e dos outros que filtra pelas coisas negativas. Então a gente acaba desenvolvendo uma visão da gente mesmo que é particularmente ruim, que a gente é fracassado, que a gente é preguiçoso. Então isso acaba sendo muito prejudicial para os relacionamentos porque tem a ver com uma baixa autoestima. Por outro lado, o filtro mental também pode só filtrar informações positivas a respeito da gente, dos outros, ou uma combinação de elementos positivos e negativos. O problema é que isso pode impedir a gente de enxergar os nossos próprios erros e talvez de enxergar os erros dos outros. Por que tantas vezes a gente se enfia em umas relações abusivas? A gente cria aquela imagem, aquela expectativa da pessoa que tem a ver com os primeiros momentos em que a gente conheceu ela. A gente vai convivendo com aquela pessoa e vai fazendo vista grossa, vai filtrando as informações que mostram pra gente que, na verdade, aquela pessoa é um lobo em pele de cordeiro. E eu nem preciso falar como isso pode ser destrutivo para o seu relacionamento. E não só para o seu relacionamento, mas para a sua vida e para a vida da outra pessoa que está envolvida nessa relação, às vezes. Às vezes quem está abusando dessa relação não é o outro, é a gente. Então a gente precisa ficar mais ligado se a gente tem essa tendência de filtrar as informações que a gente vê. E aí, para mudar isso, você precisa ser bastante honesto consigo mesmo. Você precisa se perguntar: qual que é o meu filtro particular? Qual informação ou que informações esse meu filtro está me impedindo de processar? E principalmente, como é que eu me comportaria se eu me livrasse deste filtro? Provavelmente você vai encontrar evidências de que a sua vida poderia ser muito melhor se você expandisse um pouco a tua consciência para novas ideias. Então, abrisse um pouco o leque das possibilidades quando se trata de flexibilidade de pensamento. Agora a gente vai para o terceiro item da nossa lista de crenças que estão destruindo seu relacionamento e vamos falar sobre um que eu gosto particularmente bastante, porque acontece com muita frequência. Você deve ter conhecido muita mãe de Ná por aí que faz leitura de mentes. Como assim, gente? Tem alguém lendo a minha mente? O que é isso? Tem alguém pode entender o que eu estou pensando? Não, não é bem por aí. Na verdade, isso é uma distorção cognitiva. Significa que a gente, às vezes, tem a tendência de adivinhar o que o outro está pensando, de achar que a gente sabe mais, às vezes, do que a própria pessoa que está falando ou que está agindo. Geralmente, isso se manifesta de forma que a gente imagina que as pessoas estão nos julgando ou falando coisas que são desfavoráveis ao nosso respeito, né? Então a gente acaba gerando uma ansiedade a respeito do julgamento dos outros, do pensamento dos outros. Você já se pegou pensando a respeito do que está acontecendo dentro da cabeça da outra pessoa e fez algum julgamento que a pessoa depois virou e falou para você assim: olha, mas na verdade não é nada disso. O que eu tô querendo dizer é isso, isso e isso. E aí você pegou e falou: poxa, até que faz sentido? Então, talvez seja sinal de que você está lendo a mente das outras pessoas. E isso pode ser particularmente destrutivo nos relacionamentos. Quando a gente fica fazendo julgamentos a respeito da forma como o outro está pensando, ou quando os outros fazem esses julgamentos da forma como a gente está pensando, a gente gera desconforto ou se sente desconfortável. Não é nada agradável ter alguém fazendo julgamentos e inferências a respeito da forma como você age, da forma como você pensa, quando você realmente não está pensando dessa forma, ou quando as suas intenções não são aquelas. A gente precisa entender que as pessoas, geralmente, elas estão bem intencionadas. Raramente você vai encontrar alguém que sai assim de manhã e fala: hoje eu vou acabar com a vida de alguém, né? Hoje eu vou fazer tudo para destruir a vida daquela pessoa. Isso é muito raro. As pessoas, elas têm uma história de vida, elas têm todo um contexto de pensamento que fazem com que elas ajam de determinadas maneiras. E geralmente as pessoas estão agindo de forma bem intencionada, por mais difícil que isso possa parecer. Afinal de contas, existe toda uma mídia que está sempre disposta a mostrar pra gente que o mundo é uma desgraça. E como é que, afinal de contas, você pode fazer para resistir a essa leitura mental? Existem algumas perguntas que você pode fazer para avaliar esse teu pensamento, essa tua tendência. A primeira delas quais são as alternativas para essa minha forma de pensar?
Será que existem outras possibilidades que eu estou ignorando? É possível que a minha leitura mental ela esteja errada? E particularmente, o que eu posso fazer para testar essa minha leitura mental? Para saber se ela está certa? Será que eu consigo obter mais informações antes de fazer o meu julgamento? Eu tenho certeza que se você fizer essas perguntas para você mesmo, você vai começar a mudar a tua forma de se relacionar com as pessoas. Seus relacionamentos vão melhorar muito se você começar a avaliar essa tendência de realmente fazer essa leitura de mentes. E você pode também observar isso no comportamento da outra pessoa e ter algumas conversas a respeito disso com ela. Você pode até mandar esse vídeo para que essa pessoa ela perceba que talvez ela esteja fazendo inferências que não são legais a respeito de você e que isso pode estar trazendo transtornos para o relacionamento dela. E antes da gente falar da crença que acaba com o relacionamento mais comum, eu quero que você comente aqui nos comentários depois desse vídeo qual delas que você mais se identificou. E é claro, por favor, se inscreva no canal e curta esse vídeo se você está achando que esse conteúdo é relevante para você. Isso colabora demais com o meu trabalho. E além disso, se você quer saber ainda mais a respeito de crenças, como que elas influenciam o seu comportamento, como elas podem estar te afastando de uma vida mais feliz, você pode adquirir o meu livro Neurociente, Por que algumas pessoas são mais felizes que outras. E eu deixo aqui a provocação, ó. Não é por causa do dinheiro. O link para adquirir o livro está aqui na descrição. É um livro que fala exatamente sobre isso. Você provavelmente vai se interessar e vai fazer com que a sua vida ela flua de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais positiva. E nesse momento você deve estar curioso para saber qual que é a crença mais comum, assim, de acabar com o relacionamento. E eu vou falar ela para você agora. A crença mais comum que acaba com os relacionamentos é a rigidez mental. A nossa tendência de impor exigências sobre como as coisas devem ser. Toda vez que você pensa, eu deveria fazer tal coisa de tal forma. Fulano devia ter feito isso, mas não fez. Todo esse pensamento de colocar o dever na frase como se existisse algum tipo de exigência de como as coisas deveriam acontecer é um tipo de pensamento que acaba deixando a nossa mente rígida em relação àquela ideia. Nós carregamos dentro da gente uma série de preferências a respeito de como as coisas poderiam acontecer. Mas veja a diferença entre poder acontecer e dever acontecer de uma determinada forma. Quando as nossas preferências elas se tornam exigências, a nossa vida ela fica muito mais complicada. Porque quando as nossas preferências então elas são frustradas, a gente tende a se sentir muito mal, a gente tende a ficar zangado, a gente tende a o quê? Criar conflito. E eu não preciso falar que isso é extremamente prejudicial para as suas relações. A gente já falou sobre baixa tolerância à frustração, a gente já falou sobre filtro mental. Isso aqui claramente está relacionado também. Quando a gente impõe exigências, geralmente a gente começa brigas quando essas exigências elas são quebradas, quando essas regras que a gente cria para a forma como os outros deveriam se comportar ou para como a gente deveria se comportar, elas são quebradas. E acaba que isso é uma tentativa de controle. Lembra que o seu cérebro está sempre tentando prever aquilo que vai acontecer, ele cria expectativas sobre a realidade, assim ele pode controlar algumas situações, fazendo com que o desconforto que você sente acabe sendo menor. Só que, às vezes, o tiro sai pela culatra. E quando a gente exagera nessa nossa tendência de controle, quando a gente tem um pensamento muito rígido, a gente acaba se envolvendo em relacionamentos que são verdadeiros cárceres para as duas pessoas. Tanto para aquele que quer controlar, quanto para aquele que está sendo controlado. Afinal de contas, você acaba se tornando escravo da tua vontade de controlar tudo no mundo. As coisas no mundo simplesmente acontecem. A maior parte delas independente do teu controle. Então, ter preferências em vez de ficar pensando a respeito de como as coisas devem ser, né? Então, de ter exigências, pode ser muito benéfico para a sua vida. E como é que você faz para tornar esse pensamento rígido num pensamento um pouco mais flexível? Veja que eu falei muito sobre questões de linguagem, como dever ser de tal forma.
por poder ser de tal forma. Observar a linguagem que você emprega nas suas frases já é um começo interessante. Tente se livrar dessas que fazem com que você se sinta obrigado a determinada coisa, como se algo fosse uma regra para acontecer. Então, o termo dever ser tenta abolir da sua vida. Outro termo também muito comum nesse sentido é eu tenho que tal coisa. Não, você não tem que nada. Você pode tal coisa, mas ter que é outra história. Pergunte-se se você está deixando as outras pessoas terem poder de decisão nas escolhas. Você permite que as outras pessoas estejam utilizando realmente seu livre-arbítrio? Avalie se é possível que você possa ter os seus padrões, mas que as outras pessoas também podem ter padrões diferentes, ou você mesmo poder quebrar esses padrões de vez em quando. Então, assim, você tem esse pensamento, geralmente será uma regra para você, você tem essa preferência muito forte, mas em alguma situação essa preferência ela pode ser violada e tá tudo bem? Pergunte-se se a sua exigência ela é realista, né? Como eu falei, geralmente a gente não está no controle das coisas. Pode ser que as coisas não saiam conforme a gente planejou. Pergunte-se se a sua exigência é realista e também se ela está te ajudando ou se ela está te atrapalhando. E por fim, também se pergunte se essas suas regras elas podem ser expressas em termos de preferências. Essas são algumas das distorções cognitivas mais comuns que levam os relacionamentos para o buraco. Se você se identificou com alguma delas, eu gostaria muito que você deixasse aqui no comentário para que a gente pudesse discutir e conversar um pouquinho a respeito disso. E se você sente que você realmente precisa promover essa mudança na sua vida, procurar por uma terapeuta cognitivo comportamental vai ser a melhor coisa para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É isso aí, Nicolas Neuro aqui, um abraço e tenha um bom dia ou uma boa noite.